Oi, nos últimos dias eu terminei de ler Onde os Velhos Não Têm Vez, do Cormac McCarthy, e logo em seguida eu fui assistir a adaptação, o filme Onde os Fracos Não Têm Vez, dirigido pelos irmãos Coen, e eu vim falar um pouquinho sobre o que eu achei do livro, o que eu achei do filme, e é isso, bora pro vídeo. O livro conta a história, basicamente, de um jovem adulto chamado Llewellyn, que estava caçando no interior do Texas, perto de onde ele mora, e durante a caçada ele acaba encontrando uns carros quebrados, abertos, sangue, e quando ele vai procurar e ver o que tem lá, ele encontra meio que um trade-off de traficantes de heroína do México, e perto daquela região, um cara que conseguiu fugir depois que morreu, é, uma maleta com muito, muito dinheiro. E a história acaba seguindo por aí, porque o responsável por essas trocas de tráfico quer o dinheiro de volta, o Llewellyn começa a perceber que vão ir atrás dele, e vai tendo toda uma carnificina em busca desse dinheiro. Acaba tendo uma pessoa que é contratada para recuperar esse dinheiro, que é o Tigger, é, e ele é um outro personagem principal, e ao mesmo tempo tem o Sheriff Bell, que tá tentando entender o que tá acontecendo e seguir esse traço para achar os culpados. O livro se passa nos anos 80 e a juventude que tá no Texas, nessa região, muitos deles são ex-veteranos da Guerra do Vietnã, e inclusive o Llewellyn, e toda a história meio que mostra essa diferença que está tendo entre a juventude pós-guerra e os adultos idosos pós-Segunda Guerra. Porque o Sheriff Bell é veterano da Segunda Guerra Mundial e meio que tem esse contraste da juventude perdida na, na ideia do autor e esse saudosismo e essa visão é, simplista e melhor que o passado apresentava. E também essa dificuldade de compreender por que o mundo está seguindo dessa forma. Porque a história é um pouco violenta e é numa região relativamente pacífica no Texas. E o Sheriff Bell, ele tem na estrutura do livro alguns memoirs dele, tipo umas entradas de diário, onde ele reflete sobre o estado da vida em que ele se encontra, sobre o estado da segurança do Texas, sobre o estado dos Estados Unidos como um todo. E então, tem muitas dessas reflexões dele sobre para que rumo o mundo está indo, será que eu sou apto a continuar nesse serviço? Porque meu pai e meu tio, que também eram homens da lei, contam histórias de pessoas que eram xerifes e coisas do tipo e nem sequer andavam com armas, porque as pessoas eram pacíficas, você conseguia resolver os problemas no diálogo, e agora está sendo um banho de sangue nas ruas, tiroteios no meio da avenida principal da cidade. Então, tem muitos desses questionamentos sobre questionamentos existencialistas desse cara que já tá nos seus 60 e poucos anos e o que ele interpreta diante de tudo isso. Eu fui ler o livro pensando muito que ia ser um pouco mais da história de violência e uma espécie de filme de faroeste, só que um pouco mais recente. Só que ele, na verdade, me deu a vibe de ler um filme conceitual, porque ele faz muito jus ao nome do livro. Eu demorei um pouquinho para perceber isso, mas ele não quer contar a história do Llewellyn fugindo com dinheiro e dar um final para essa história muito desenvolvido. Muito da narração ela é bem simplista, bem tranquila. Não são tantas descrições exatas e precisas por página. É uma coisa bem minuciosa, mas que passa bem a mensagem. Você consegue ficar inserido nesse mundo, mas ela não é muito descritiva, ela não é muito detalhista. é, e ela cursa meio que assim, a história do Tigger e do Llewellyn, um fugindo do outro, né? O Llewellyn fugindo de Tigger, é, com o dinheiro que ele achou dos traficantes.
ela meio que segue um rumo, tem um certo final pro Llewellyn, e não tem daí um decorrer pro Tigger, porque ele já é uma pessoa que era procurada, acabou entrando nesse negócio de buscar essa maleta cheia de dinheiro, tem todo um negócio dela ter um radar dentro, e então ele vai seguindo o Llewellyn com certo atraso, eles se encontram e coisa do tipo. Mas, assim, depois do final do Llewellyn, mostra um pouquinho da continuação do Tigger, que é um personagem bem frio, calculista, ele segue muito um, um código moral bem estabelecido dentro das regras dele, o que é certo, o que é errado, como que ele segue a palavra dele, e não tem muito uma descrição do fim dele. Ela é meio aberta, você fica aberto a entender o que está acontecendo com ele. E daí, nesse sentido, o que acaba sendo o foco de narração do livro é justamente o arco do Xerife Bell, que é justamente o tema do título do livro. Porque o título em inglês é No Country for Old Men, Sem Terras para Idosos, Sem Terras para Homens Velhos. No sentido do título em português também, Onde os Velhos Não Têm Vez. É o reconhecimento de um homem velho que viu o mundo em pontos muito ruins, viveu o mundo em pontos positivos e começa a enxergar que a funcionalidade dele nesse mundo já não faz mais sentido. Ele não consegue se entender, não consegue mais se ver como um homem da lei, ele não consegue processar direito o caminho violento que a região onde ele é xerife está levando, ele não sabe muito bem como lidar com isso. Ele começa a ter questionamentos sobre a sua capacidade e culmina na decisão dele se demitir do seu posto de xerife. E acaba sendo esse o mote do livro, é meio que uma história de desrealização. É um cara percebendo que ele não é mais apto para fazer o que ele sempre fez, e tem esse duelo interno dele de entender isso, não concordar e tentar seguir um pouco ainda, mas no final de contas perceber que ele é melhor parar, porque não faz mais sentido. Tem todo esse embate interno, porque na história dele ele meio que tem esse juramento de proteger a todos, que é uma coisa que remonta desde a época que ele serviu na Segunda Guerra. É, e também os conflitos que aconteceram nessa época da vida dele, e ele levar esse lema para a vida de cuidar e proteger dos outros, e ele começar a perceber a incapacidade dele de fazer isso para a população que ele tanto prezou por décadas e décadas agindo como xerife e vindo de uma linhagem de família que eram homens da lei. E ele se degladiar com isso, porque no próprio livro, em algum desses memórias, ele fala: eu adorava ouvir histórias sobre os velhos, é logo no começo, sobre os xerifes antigos, como que eles lidavam com os problemas, com os indígenas no Velho Oeste. Então, tem muito desse embate dele perceber isso, dele notar as diferenças populacionais que está tendo com imigrantes mexicanos, todo o crescimento do narcotráfico, da heroína e a piora do uso das drogas na população depois do Vietnã. Então, é meio que um cara admitindo derrota para si mesmo, mas é meio que o processo disso, é ele aceitar isso e perceber que ele se colocou num patamar que ele percebeu que chegou um momento onde ele não consegue mais ficar, ele não consegue mais suprir essa expectativa que ele se autoimpôs. E por isso que, na minha percepção, o livro tem uma vibe de filme conceitual, porque ele te dá uma premissa, tipo, de tudo que eu já tinha visto sobre o filme, era muito do Tigger, dessa parte de meio psicopata, dele ser meio que um serial killer, e a premissa que me parecia ia ser mais ou menos isso, ia ser um negócio meio Tom e Jerry, gato e rato correndo um atrás do outro, e na verdade não, ele te entrega uma parte disso, mas em paralelo tem esse desenvolvimento de personagem que traz justamente o que está no título do livro. Agora, falando um pouco da estrutura do livro, ela é relativamente simples. A escrita do Cormac McCarthy nesse livro não é densa, detalhista. Nesse sentido, ela é bem tranquila. O que me pegou mais foi uma questão de estruturação de diálogo, porque muito como o Saramago, ele não pontua os diálogos. Ele quase não pontua a descrição inteira do texto, assim. Eu, pelo menos, notei muitas poucas vírgulas durante a leitura, e ele nunca separa o diálogo da narração.
dentro dos parágrafos estão incluídas as falas dos personagens. E no começo eu tive um pouquinho de dificuldade para discernir o que era fala, para quem, qual personagem estava falando e para quem ele estava se direcionando, porque às vezes a descrição da pessoa com quem ele estava conversando veio depois. Então, isso me pegou um pouquinho, até a metade do livro eu ainda estava lutando um pouco com isso, é, porque eu estava vindo realmente de leituras grandes e descritivas e que tem um travessão ou que tem umas aspas para separar o diálogo, e nesse não, nesse livro ele é tudo junto dentro do parágrafo. Outra coisa que me pegou um pouquinho é algumas traduções do livro não foram muito feitas, tipo senhora, eles usam Miss, o MS ou o MRS para Mrs. em inglês, então eles não falam senhora tal, ela fala Miss tal. Outra coisa que me pegou um pouquinho do livro, mas isso é mais uma picuinha que eu fui notando, o Cormac McCarthy usa muito E, no sentido de adição. Então, num período ele usa 5, 6 E's, porque ele fala, tal coisa aconteceu, e depois fez isso, e depois fez aquilo, e depois fez aquilo, e depois fez aquilo. Ele não usa muita pontuação, como eu falei, não tem muita vírgula, ele usa muitos períodos curtos, às vezes, nesse sentido, para pausar os acontecimentos e separá-los, mas o uso do E me incomodou um pouquinho por boa parte do livro, porque é uma adição constante. E eu não sei se isso é intencional, no sentido de deixar você, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você ficar ofegante lendo isso, ou se realmente foi de uma falta de preparo para escrever. Eu tô julgando muito sem conhecimento, mas eu sinto que usar um pouco mais de gerúndio para falar que as coisas estavam acontecendo enquanto ele fazia aquilo, e não ficar, fez isso, termina, e fez aquilo, e fez aquilo, e fez aquilo, foi uma coisinha que me pegou um pouquinho. Também na questão de estrutura, como eu falei, ele tem alguns memoirs do Sheriff Bell. Eu digo memoir porque acho que é tipo um diário, é um livro de memórias onde ele vai refletindo sobre as coisas, então eu julguei como um memoir, porque ele começa todos os capítulos. São 13 capítulos do livro, cada capítulo tem um começo que tá em itálico e é na perspectiva do Sheriff Bell sobre as coisas que aconteceram. Eu achei que essas foram as melhores partes do livro. Eu adorei esse insight dentro do que o Edson Bell estava pensando e interpretando dessa carnificina que estava acontecendo. E assim, desses 13 capítulos, eu acho que a reta final é onde ele engata bem, porque ele passa muito tempo pulando entre os arcos, o Llewellyn fugindo, o Tigger correndo atrás dele, e daí o xerife tentando entender o que está acontecendo e tentando seguir esses rastros, e vai pulando de foco em foco, de foco em foco. E daí eu acho que do capítulo 10 pra frente, ele acelera essa parte do Llewellyn e do Tigger. Aí ele entra muito pro final do arco do xerife. E daí eu acho que é onde fica mais legal. Os memoirs dele ficam um pouco mais longos. E começa a destrinchar mais esse conflito interno que ele tá vivendo. Porque no começo é muito relacionado ao passado, a algumas coisas que aconteceram durante essa investigação, e daí no final é bem essa inaptidão que é proeminente nos memoirs do xerife. E daí eu sinto que bem na reta final foi onde eu achei que o livro estava no ápice. Quanto ao filme, eu assisti ele 1 ou 2 dias depois que eu terminei o livro, e foi muito legal ver a adaptação com a língua que foi escrita o livro. Ver os atores interpretando os personagens com o sotaque texano, naquela realidade onde o livro se passa, ficou muito mais vívido e deu um toque bem legal, eu gostei bastante. O que distou um pouquinho pra mim do filme pro livro é meio que uma ideação dos personagens. O Sheriff Bell pra mim ficou perfeito, eu adorei. Tanto a voz, a inflexão dele, desse sotaque texano, puxar os R's e coisa do tipo, ficou bem legal. Mas o Llewellyn me pegou um pouquinho porque eu imaginava ele um pouco mais jovem. O Josh Brolin tá mais velho, bigodão e tal, e eu tava imaginando mais um cara em 20 e poucos anos, comecinho dos 30 anos, que acabou de sair da Guerra do Vietnã, então eu não imaginava um cara tão velho assim. Mas
serviu o papel, eu gostei, ficou bem legal. Uma coisa meio óbvia, assim, ele conta a história de forma linear e não tem esses memoirs do Sheriff Bell. Tem só no começo do filme, ele acaba introduzindo o filme com uma adaptação do primeiro memoir do Sheriff Bell, e daí pra frente é meio que a história do livro cortando esses períodos que tem do Sheriff Bell. Em alguns momentos dá a entender que ele está pensando nessas coisas, em alguns diálogos tem. Ele até fala num diálogo com a Carla Jean que ele tá divagando, porque ele começa a contar umas histórias meio aleatórias. Então, eles tentam construir o personagem que tá refletindo sobre isso e culmina nele conversando com o tio dele, que é uma cena que tem no livro, onde meio que conclui esse arco e essa decisão dele se demitir, mas não tem essas pausas na história, mas é questão de continuidade do filme. Faz mais sentido você fazer a história começar a ter um início, meio e fim, do que ela fica sendo picotada por pensamentos de um dos personagens. Outra coisa que me pegou um pouquinho foi a pronúncia dos personagens, principalmente do Llewellyn e do Tigger, porque quando eu lia, eu imaginava que era Llewellyn, não Llewellyn. E o Tigger, eu pensei que era Tigger, não Tigger. Então, a pronúncia dos nomes dos protagonistas era um pouquinho diferente do que eu tinha imaginado, então eu achei um pouco engraçada essa diferença, mas também nada que atrapalhou na história e funcionou muito bem. Inclusive, as atuações de todos os personagens principais são muito boas. A presença do Josh Brolin e do Javier Bardem num ambiente árido me lembrou muito Duna, porque os dois estão nos filmes do Denis Villeneuve de Duna, e é bem essa estética árida, seco. E tudo bem que não tem nada de ficção científica, mas só a presença dos dois atores e o ambiente laranja eu achei bem legal. No geral, o filme é bem parecido com o livro, ele acaba pulando umas ceninhas pequenas. Tem uma cena onde o Llewellyn compra uma barraca, porque ele quer os tripés, então tem um diálogo entre ele e o vendedor, e não é muito bem descrito tudo isso. Tem um momento onde o Tigger, ele explode um carro, e no livro é na frente de uma clínica veterinária, e no filme é na frente de uma farmácia. Tem um pouquinho de diferença no diálogo final do Sheriff Bell com a Carla, do que tá no livro e do que tá no filme. Nada que atrapalhe. No livro, a conversa que o xerife tem com o tio dele, o tio Ellis, ele tá pensando em se demitir e contar pra esposa, e no filme, o tio já sabe que ele se demitiu porque a esposa mandou uma carta. Então, tem essas diferenças, não são nada que estrague o filme, nem o livro, funciona muito bem. Eles acabam omitindo também o final da Carla Jean, fica um pouquinho meio duplo sentido, você não sabe muito bem o que aconteceu. No livro é bem explícito o que acontece com ela, e no filme já não é bem assim. Também o que acontece com o Tigger no final do livro, o incidente com os dois meninos, não é desenvolvido em seguida no filme, porque no livro acontece mais algumas coisinhas, o xerife acaba conversando com um dos meninos, tem um leve desenvolvimento disso, mas no filme acaba só não mostrando, e vida que segue, e acaba o filme. O que acaba diferindo bastante do livro pro filme, que eu acabei notando na reta final, é que tem meio que um arco pro final do Llewellyn, que ele tá com uma garota que ele tá dando carona, e simplesmente não tem isso no filme. Parte da conversa final que o xerife tem com a Carla Jean tem um pouquinho de detalhes sobre essas coisas que aconteceram com o Llewellyn no livro, e no filme simplesmente não acontece, mas, como eu disse, não atrapalha em nada. Em geral, eu gostei bastante dos dois, tanto o livro quanto o filme. O livro me pegou um pouquinho essas questões de escrita, que eu não estava esperando, mas depois da metade do livro eu me acostumei e terminei ele tranquilamente. Eu acho que ele tem um desenvolvimento um pouquinho lento em alguns momentos, tanto que a reta final para mim é onde acelera tudo e termina bem bom. Só que eu acho que podia diluir um pouquinho esse final acelerado no resto do livro. Eu acho que no filme acaba ficando muito bom. Essas coisas que eles cortam, algumas coisinhas que mudam do livro pro filme, eu acho que ajudam a contar a história de uma forma mais fluida. Mas assim, você acaba perdendo o que pra mim foi o ponto alto do livro, que é os memoirs do Sheriff Bell. E no final eu acho que os dois são bem justos, o filme é muito fiel ao livro, e eu recomendo os dois, eu gostei bastante. E foi um bom contato, acho que, com a escrita do Cormac McCarthy. Eu não sei se os outros livros dele seguem esse padrão de escrita, de diálogos sem
travessão e coisa do tipo, mas me deu curiosidade pra ler outras coisas, mais da vibe faroeste, que eu sei que ele já escreveu. No final das contas, tanto o livro quanto o filme seguem o mote que tá no final do filme. É uma das falas que o tio Ellis fala pro xerife Bell, que é: essa terra é dura com as pessoas. Não há como parar o que está por vir e ela não vai esperar por você. Isso é vaidade. Isso sumariza muito bem a mensagem de Onde os Velhos Não Têm Vez, livro, e Onde os Fracos Não Têm Vez, o filme. Eu acho que é isso. Se você já leu o livro ou já viu o filme, deixa um comentário, fala o que você achou. Se você já leu outras coisas do Cormac McCarthy, me dá uma recomendação do que ler por próximo da escrita dele. E é isso. E até a próxima.